Bem-vindos ao Zona Zen Tarô Ares. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para fazer uma leitura para o mês de abril de 2026 para o amor, para Ares. Gente, quem puder, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, é importante como forma de retribuição pela leitura, pela mensagem que está sendo entregue para vocês, para que esse canal continue, tá certo? Então já aproveita aí e já dá o seu like e se inscreve, que é importante demais, tá bom? Para que as leituras permaneçam por aqui, tá? E aí, Ares, como é que estão as coisas? Passaram o ano novo astrológico, entraram de fato em 2026. Vocês são o signo aí de um dos mais mexidos aí nesse ano de 2026, mais importantes, né? Ano que vai ser regido por Marte, e que é o planeta de vocês, né? Acredito que a energia desse ano tá forte aí, né, para os arianos. E vamos ver o que a gente tem agora para abril, tá bom? Gente, espero que essa mensagem ressoe. Caso não ressoe, vai lá, dá uma olhadinha no seu signo lunar, no sua Vênus, no seu ascendente, tá? Que a sua mensagem pode estar lá ou também pode estar complementando essa leitura, tá bom? Vamos ver então o que a gente tem para Ares. Abril de 2026 para os arianos. Abril de 2026 para Ares. Abril de 2026, Ares. Aliás, vocês estão de aniversário, né? Parabéns, Ares. Vamos ver. Ares, abril de 2026, boa sorte. Já caiu uma aqui, duas, vamos ver. Os enamorados, 10 de copas, sete de paus, nove de ouros, três de copas, rainha de copas. Fundo do deck, o diabo. Aqui a gente tá falando do subconsciente. Então, aqui vocês podem estar presos a algum tipo de ilusão, vocês estão presos a algum tipo de vício, tá? Seja algo que possa estar influenciando o relacionamento de vocês, tá? Né? Existem vários tipos aí de vícios, ou vícios também em algum comportamento que não seja que não contribua, né, para o crescimento da relação, tá? Então, é interessante que vocês fiquem ligados nisso. Cavaleiro de Espadas, vocês estão imbativos, tá? Vocês estão, assim, conflitantes de alguma forma, como é que eu posso falar? Vocês estão indo pra guerra mesmo, vocês não estão com medo de nada não, vocês podem estar até, de certa forma, um pouco agressivos, tá? Com algum certo tipo de agressividade, mas vocês estão indo à luta, tá? Rei de ouros aqui no final. No fundo, vocês querem estabilidade, Ares. Vocês estão querendo estabilidade, né? Tranquilidade aí. Mas vamos ver aqui. Bom, nos enamorados a gente inicia o jogo com a carta dos enamorados. A gente pode estar falando de alguma dúvida, tá? Que vocês estão tendo. 10 de copas, gente.
a gente é a carta do final feliz, né? Um 10 é sempre final, né? Carta de final. E o 10 de copas é o final feliz, é aquela coisa do filme de romance que chega no final, que eles casam, ficam juntos e fica tudo feliz, né? Aqui, vocês podem estar em dúvida se o que vocês estão vivenciando é um 10 de copas mesmo, entendeu? E isso tá causando um certo conflito interno dentro de vocês. Porque vocês aqui, vocês estão numa fase que vocês estão querendo colher os frutos de uma relação. Vocês querem celebrar uma relação. Vocês estão emocionais, tá? Existe muito sentimento, tá? Vocês estão carinhosos, vocês estão sentimentais. Então, vocês estão querendo viver uma etapa de um relacionamento, mas que vocês não estão tendo certeza se é realmente isso que vocês estão vivenciando. Ou se vocês criaram algum tipo de ilusão com a carta do diabo a respeito de como seria essa relação, ela não está sendo do jeito que vocês imaginaram, tá, Ares? E aí vem o conflito. Nossa, mas eu imaginei que ia ser tudo tão diferente disso aqui, sabe? Porque na verdade, vocês estão querendo celebrar, curtir, sabe? Quando você já quer colher os frutos daquele relacionamento, né? Daquela estabilidade, de estar tudo bem, de estar tudo em paz, de não ter neura, de não ter, sabe? Tá tudo na tranquilidade. Porque emoção não falta, vocês estão emocionais, tá? Vocês estão emocionais, vocês estão cuidadosos, carinhosos, mas pensativos, né? O interior de vocês está meio que um pouquinho em conflito se é realmente isso que vocês imaginaram estar vivendo aí nesse momento. Vamos ver o que mais aqui para Áries, abril de 2026. Signo de Áries. O que mais, tarô? 4 de paus, estamos falando de casamento. Será que vocês estão em dúvida sobre se casar, sobre se unir a alguém aí, ou sobre essa união, sobre esse casamento? Vamos ver. Opa, as cartas estão saltando. 7 de ouros. Vocês estão pensativos. 10 de espadas. Aqui, gente, um ciclo de sofrimento que vocês estão querendo finalizar, tá? Vocês aqui com esse 7 de ouros, vocês estão pensando se realmente isso que vocês estão colhendo é o que vocês queriam colher, tá? Vamos ver aqui depois desse 10 de espadas, o que vem? Depois do 10 de espadas, tá? Pajem de espadas, vocês vão ter alguma mensagem aí no mês de abril, tá? Pode ser que essa mensagem também não seja muito agradável, tá, Áries? Infelizmente, eu preciso estar falando isso. Ó, já apareceu até a carta da torre aqui no fundo. Agora me deparei com ela. Pode ser que vocês tenham alguma notícia ou recebam alguma mensagem de algo que mexa com vocês aí nesse mês de abril na questão de relacionamento, tá? Vamos ver aqui. O que mais para Áries? A justiça. Aqui com a justiça a gente pode estar falando em processos na justiça, pensando de forma justa, justiça divina. Ou aqui a justiça também pode ser processos na justiça no sentido de
Se for um casamento, vocês podem estar pensando em justiça no sentido de divórcio, tá? E a morte. Aqui vocês estão num embate muito grande, tá? Vocês estão muito em dúvida aqui do que vocês querem. Eu sei que vai ter algo que vai mexer com vocês, tá? Cuidado com a agressividade aqui, Áries, tá? Esse 7 de paus aqui é uma carta de embate. A carta da morte, gente, fala de renovação, tá? De renovação de ciclo, tá? Algo precisa morrer para outra coisa renascer em cima disso, tá? Não significa morte no sentido de morreu, acabou. É uma carta de renovação, mas algo precisa morrer. Seja uma forma como as pessoas se comunicam, seja um padrão de relação, algo aqui precisa morrer. E aqui, ó, no fundo do deck, a gente tem um As de Copas, que é, ó, um reinício, ó, com essa carta da morte, pode ser um reinício de um amor muito abundante. Pode ser que aqui vocês conseguindo colocar os pingos nos is, sendo justos diante da situação, com a carta da justiça aqui, consigam fazer o equilíbrio aí de razão e emoção, vocês tenham um reinício de muito amor. Olha, 2 de copas. As de copas com 2 de copas é uma sequência. As 2. Quer dizer, uma evolução do relacionamento. Muito simbólico, muito legal isso aqui, tá? Então, é isso. Algo tá precisando morrer. Se vocês tiveram ou vão ter alguma decepção, sejam justos, conversem, sabe? Vejam aí se vocês, né? Porque vocês têm, parece que aqui vocês já têm uma estabilidade com essa pessoa que vocês se relacionam, tá? Tem a carta do 10 de copas, tem a carta do 4 de paus. Então, assim, existe uma relação já consolidada aqui, tá? Mas vocês estão analisando. O que vai mexer muito com vocês, provavelmente, é essa mensagem, né? Vamos ver aí, aqui com o oráculo dos chakras. O que eles têm para Áries? Oráculo dos chakras para Áries. Abril de 2026. Áries. Áries, abril de 2026. Paixão, insegurança, desânimo. Áries, aqui, o oráculo dos chakras está pedindo para vocês não se desanimem quanto a essa situação, sabe? Se vocês estão nesse processo de insegurança aí, tentem curar isso aí com a paixão, né? Deixem o sentimento de vocês florescerem para fazer essa cura, tá? Equilíbrio. Tá pedindo para vocês equilibrarem aí a situação, tá? Aqui nessa carta da insegurança, ó, você vê que ele tá com um coraçãozinho aqui e aí tem um fiozinho, ó, que leva o diabinho. O que é insegurança? É aquela coisa que a gente cria, né? Às vezes nem existe, né? A gente cria essa insegurança. Então, assim,
Tentem ter autocontrole quanto ao que vocês pensam, sabe? Para vocês não criarem insegurança aí dentro de vocês, tá bom? Gente, eu vou tirar um conselho do tarô, que eu, na verdade, troquei aqui a ordem, mas vamos lá. Conselho do tarô para Áries 2026, conselho do tarô para Áries, abril de 2026, conselho do tarô Áries, abril de 2026. Áries, abril 2000. Rei de Ouros, ele tava no fundo do deck, se eu não me engano, no começo do jogo. Vocês estão querendo estabilidade, tá? Principalmente estão aí querendo estabilidade financeira. Então, assim, o emocional, vocês estão emocionais, tá? Também. Vocês estão sentimentais e tudo mais, mas vocês não querem abalar essa estrutura aqui, que vocês estão, entendeu? Construindo, né? E o Rei de Ouros, ele tem outra coisa. Isso aqui não tem sexo, tá, gente? Isso aqui é uma energia. Então, assim, a energia do Rei de Ouros é uma estabilidade, inclusive, de humor. Sabe, fui dormir daquele jeito, vou acordar do mesmo jeito, eu vou manter o meu dia com o mesmo humor, sabe? Lidar com as coisas, não ficar oscilando, tá? E o tarô pede também que vocês, eu sei que às vezes isso a gente não tem muito controle, mas que vocês se mantenham estáveis diante das situações, tá? O que mais tarô para Áries? Áries, abril 2026. Áries. Vou aceitar. Opa, caiu minha corujinha. Vamos ver aqui. 4 de copas. Aqui pede para vocês não focarem emocionalmente numa situação só, tá? Assim, no sentido de, sabe quando a gente fica meio obcecado sobre aquele assunto? Não entrem nessa. 2 de ouros, equilibrando a relação. E como conselho aqui, é para equilibrar realmente, tá? Tentar se manter em equilíbrio, tá? Aqui fala muito sobre isso. 8 de espadas, Vocês podem em algum momento sentir que vocês não têm saída para alguma coisa. Vocês sempre têm saída, tá, gente? Então não deixe que essa sensação tome conta de vocês, da vida de vocês, tá? Aquela sensação de, ai meu Deus, mas não tenho saída nessa situação, o que que eu vou fazer? Que aí gera ansiedade, gera um monte de coisa ruim. Não, a gente sempre tem saída, respira fundo, que tudo se ajeita. Faz um chá, quando sentir que tá sem solução, se acalma que a solução, para tudo tem solução na vida, gente. E Roda da Fortuna, carta de número 10, que também é final de ciclo, tá? A gente tem aqui 10 de copas, 10 de espadas. 10 na Roda da Fortuna. A coisa é que vocês terão mudanças aí, sabe? Deixem as mudanças acontecerem, sabe, gente? Não fica com medo ou tentando travar qualquer tipo de mudança que venha acontecer para vocês no mês de abril, não, tá? Principalmente, lógico, a respeito de relacionamento, porque é o que a gente tá aqui, né? O foco da leitura é a relação. 5 de paus. Deixa eu ver aqui o que vem junto. Vou tirar mais uma, por favor, tarô.
Mais uma. Oito de copas. Aqui, Áries, se for para algumas pessoas, tá? Isso não é para todo mundo, mas se for o caso de vocês precisarem, de fato, fazer essa mudança na vida de vocês e abandonarem uma situação, se isso for realmente para o bem de vocês, é necessário que vocês façam, tá? Que vocês não fiquem segurando algo, tá? Porque vocês podem ter passado por processo de decepção, entendeu? Então, assim, antes vem esse 8 de espadas aqui antes da roda, o 8 de espadas também fala de situações que a gente não tá querendo enxergar, tá? Então, assim, se vocês tiverem que enxergar algo, sabe? Parece que nesse mês de abril isso vai acontecer. Pode ser que role uma transformação. Então, é interessante que o 8 de espadas, vocês não quererem enxergar, vocês quererem se iludir, criarem algo na cabeça de vocês, se iludindo com uma situação que não é real, tá? Então, assim, não tentem se iludir com algo, não. Essa mensagem que vai vir para vocês vai mexer com vocês, mas não fica passando pano, não, entendeu? Se for para vocês tomarem uma atitude, o 8 de copas é uma carta triste, porque é uma carta que a gente fala de partida ainda gostando. Quando a gente tem que ir embora e deixar alguma coisa para trás, algo ou alguém, mas que a gente tem sentimento. Então, é uma carta de dor, né? Uma carta triste. Mas necessária, porque às vezes é necessário seguir, né? É necessário deixar para trás para que a nossa vida se renove, tá? Fundo do deck 9 de paus. Aqui a gente pode estar falando de vocês estarem com o subconsciente de vocês realmente um pouquinho em aflição aí, sabendo que vocês vão passar por alguns desafios. Mas a carta do imperador, que tem tudo a ver com vocês, ó. Nesse deck, inclusive, vem até o símbolo de Áries ali, ó, aqui no cantinho. É a carta que simboliza Áries. Então, aí tá em energia aqui, toda a leitura tá conversando. Carta do imperador. O imperador, ele sabe o que ele quer. Ele é objetivo com as coisas. Ele age de forma estratégica e objetiva, né? Ele sabe o que ele quer, ele manda e desmanda na situação, entendeu? Referente à vida dele, ele bate o pé e é do jeito que ele quer, do jeito que tem que ser. Então, assim, no subconsciente de vocês, vocês sabem o que vocês precisam fazer, tá bom? Vamos ver aqui, Áries, agora no baú mágico do Zona Zen Tarot, 3 frases para complementar esse mês de abril de 2026 para Áries. Não confunda intensidade com profundidade. Às vezes a gente está em relações aí que a gente acha que tem profundidade, mas na verdade a gente só tem intensidade, né, gente? É uma coisa intensa de repente sexual, é um momento intenso e tal, mas profundo não tem. É algo raso, a própria pessoa não tem profundidade por si só, não sabe ser profunda, não sabe conversar profundamente com como é que eu vou falar? Não perdi a palavra, mas não tem um conteúdo que, né? Às vezes a gente é muito mais intenso até do que a própria, mais profundo até do que a própria pessoa. Então, assim, é um momento para vocês não confundirem, tá? Intensidade com profundidade. A relação às vezes pede profundidade, né? A gente tem que saber reconhecer se existe ou não. Mais uma aqui para Áries. Algumas pessoas chegam para transformar nossa forma de amar. Às vezes vocês estão lidando aí com pessoas que estão transformando, né? A forma com que vocês veem as relações. Não sei se para bom ou se para ruim, vocês que analisem aí, cada um na sua vida.
O amor só cresce onde existe verdade. Isso aqui é o que não tem nem o que falar, né? Realmente só cresce onde existe verdade. Se existem coisas escondidas, ocultação de situação, né, gente? Que é aquela velha coisa, né? Quando a gente pergunta algo pra alguém, né? Às vezes a pessoa tem uma... Quando a gente pergunta, né? A gente pergunta alguma coisa pra alguém. Ah, fulano, você foi na padaria? Aí a pessoa fala, não, não fui na padaria. Beleza. Mas a pessoa não foi na padaria, mas ela foi no bar e tomou uma cerveja. Aí ela não te conta, então ela... Eu esqueci essa palavra. Ela não foi verdadeiro, né? Ela, beleza, ela te respondeu que ela não foi, né? Mas ela te ocultou que ela foi para outro lugar. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: verdade é tudo, né? Numa relação. Então, sejam verdadeiros, sejam claros, entendeu? E se vocês descobrirem ou suspeitarem de que não estão agindo com verdade com vocês, repensem, tá, gente? Porque realmente, sem verdade, o amor não cresce, tá? Ares, eu fico por aqui, espero vocês na próxima leitura. Gente, não esquece de curtir o canal aí, de se inscrever, ativar o sininho, tá bom? Beijo, Ares, boa sorte aí em abril. Até a próxima.